Olá a todos, está começando mais uma conversa aí, componente eficiência energética e professor Magno. Vamos ter mais uma conversa, hoje a gente vai ganhar um pouquinho mais de corpo nessa discussão e tudo mais, tem umas coisinhas bacanas. Primeiro vamos começar como de costume, a gente está na atividade 1, desenvolvimento 4, pode colocar na tela por favor, aprofundamento ciência em ação da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, não é isso? Bom, a gente nos encaminhamentos e orientações que passamos na aula passada, a gente já estava discutindo um pouquinho efetivamente aí sobre a eficiência energética. A eficiência energética de uma lâmpada incandescente é muito pequena, conclusão que nós chegamos aí juntos, cerca de 5% apenas. E aí eu queria apresentar para você aí a proposta ou apresentamos, né, para você fazer uma pesquisa, para você fazer um levantamento, para você pensar aí a respeito da eficiência da lâmpada fluorescente compacta e da lâmpada de LED, né? Como é que você faria aí uma comparação entre esses três tipos de lâmpada, entre tantas outras que a gente conhece, não é verdade? Tem muita lâmpada por aí no mercado e tudo mais, e eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje, aqui em destaque, justamente aí as lâmpadas que nós temos aí na temática de discussão, né? Então a gente tem a lâmpada incandescente, que é essa daqui, conhecida e antiga de todos nós. Esta daqui, ó, é a lâmpada fluorescente compacta. Por que ela é compacta? Porque ela é pequena. A gente tem uma lâmpada fluorescente conhecida, já antiga da gente, que é em forma de tubos e tal, inclusive compõe vários ambientes, normalmente as cozinhas, né? Aquela lâmpada comprida e tudo mais que usam gás, né? Então a gente tem a lâmpada incandescente, a fluorescente compacta e agora a gente tem aqui a novidade da lâmpada de LED. Qual delas será que tem maior eficiência, né? A gente olhando assim, me parece que essas três lâmpadas são da mesma potência para a gente poder fazer uma comparação e eu espero que você tenha feito isso aí na sua casa, né? Primeiro, para a gente trazer aqui a discussão, vamos recordar algumas coisas. O que eu preciso para ligar uma lâmpada? Efetivamente, se eu ligar qualquer uma delas, eu vou ter que seguir aí um critério. Então, coloca aí na tela, por favor, ó, ligando uma lâmpada, nós vamos precisar primeiro de uma fonte, né, que a gente está usando aí no caso uma pilha, né? A pilha, aqui você está vendo que ela tem um polo, está vendo? Um polo que é negativo e um polo que é positivo, né? Esse polo negativo aqui, ele tem um potencial elétrico, né, em volts, né? Geralmente a pilha que a gente usa, e costumeiramente a gente tem em casa de 1,5 volt, né? Então eu vou chamar esse potencial aqui negativo de VA, é só para a gente ter uma denominação aqui. E esse potencial aqui positivo, vou até trocar aqui a cor, ó, VB. Poderia ser VA e VB invertido, enfim. O que acontece? Na pilha, a gente tem aí um potencial elétrico que pode ou não, se está potencial, quer dizer que ele tem um poder, então ele pode entrar em ação ou não. Isso é fato que vai acontecer apenas e tão somente se eu ligar a pilha ou se eu ligar, também vale aí para as diversas formas que eu tenho de baterias e tal, que tem positivo e negativo, e serve até para a nossa tomada, né? A gente tem 3 furos, mas a gente sabe que um lá é um fio neutro e 2 pontos ali que vão trazer energia. Eu preciso ligar de certa forma, grosso modo, 2 fios para pegar esses potenciais. No caso da rede elétrica, a gente tem 110 volts, 110 ou 220. No caso das pilhas, a gente tem pilha de 1,5 volt, tem pilhas de 9 volts, enfim. E no caso das baterias, a gente tem um pouquinho mais de amplitude, já tem um pouquinho mais de opções. Isso não importa muito agora, porque a nossa pilha vai funcionar de qualquer maneira. Quando a gente tem um polo negativo e um polo positivo de uma pilha, facilita a nossa vida, porque aqui a gente subentende que no polo positivo há falta de elétrons e no polo negativo há excesso de elétrons. O que acontece quando eu ligo, então, este fio aqui, num polo da nossa pilha, e um fio aqui no outro polo da pilha?
eu estabeleço uma ligação. Esse fio aí tem que ser um condutor. No caso aqui, é uma convenção que, se aqui eu tenho excesso de elétrons, ó, os elétrons, então, eles devem rumar, né, eles devem ir, eles devem atravessar aqui o condutor na direção do polo positivo. Você tem que ter um cuidado aí e saber isso de antemão. O sentido dos elétrons é esse que eu acabei de fazer aí em vermelho. Mas a grandeza que eu chamo de corrente elétrica, ela sempre por convenção vai sair do polo positivo, ó. Vai percorrer aqui o condutor, ó. Vai atravessar aqui essa resistência, criando um efeito, né? E vai ganhar corpo aqui e vai sair ali, percorrida então por uma corrente elétrica. Você deve também se ligar aí na sua pesquisa, o símbolo de corrente elétrica é I e a unidade é amperes. Já fica aí para a sua lista de fazer aí a pesquisa, hein? No caso, o que eu falei aqui para você? Que há um potencial de A e B, e quando eu faço essa ligação, o potencial e o potencial B, evidentemente são contrários, né? Eles são bem diferentes, há uma diferença entre eles, é isso daí. A gente chama isso daqui, que estabelece a corrente elétrica e tal, justamente de diferença de potencial elétrico. E, em geral, essa diferença de potencial elétrico que acompanha o gerador é o que a gente chama de voltagem, né? Esse nome não é muito bom, mas a gente pode assumi-lo. O nome melhor talvez seria tensão elétrica, né? Tensão elétrica, ou o melhor, diferença de potencial elétrico. Muito grande, Magno, não dá para dar uma resumida nesse negócio? Dá, a gente já resumiu. Pediu, a gente resumiu. A gente resume, então, para simplesmente U. Então, da aula de hoje, daqui da nossa conversa, a gente já tira duas grandezas fundamentais para a gente ter uma pilha funcionando, corrente elétrica e tensão, voltagem, diferença de potencial U. Certo? Vamos fazer isso então para fazer a brincadeira valer a pena. Olha só, eu tenho aqui então uma corrente elétrica estabelecida. Não sei se vai estourar aí, vai dar para a gente perceber. Ó. Ah, deu para perceber. Ó. Me parece nítido, olha só. Aqui tem gente que gosta muito mais da lâmpada incandescente do que a de LED. Mas não é questão de gosto, né? A gente está discutindo a eficiência, é baratear o custo. Essa lâmpada aqui, ela gasta muita energia porque ela transforma a energia elétrica pelo efeito térmico. Essa daqui já é um pouco melhor, é um pouquinho só melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa da jogada para a gente poder pensar só nas duas mais eficientes. Olha, essa lâmpada aqui do meio, o que acontece? Ela cria a reação de um gás, né? Ela tem aí um funcionamento que depende de colisões de gás e, portanto, ela esquenta muito pouco, muito menos do que a incandescente, que funciona por aquecimento, desperdício de energia, baixa eficiência. Essa daqui é mais eficiente. E essa, então, aqui é a totalidade da eficiência. Vou desligar essa daqui para a gente, ó, só comparar. Olha que maravilha, ó. Olha que lâmpada, né, de LED. Você sabe por que ela chama de LED? Evidentemente você sabe por quê, né? Você sabe que ela é uma lâmpada de LED justamente porque ela aqui dentro tem LEDs, né? Não dá para você ver aí, eu não posso apontar para a câmera assim acesa, senão a gente vai estragar aí, mas ó, eu consigo mostrar para você assim, ó. Olha só, aqui tem uma fita de LED, olha só. Dá para a gente pegar em detalhe, ó. Tá vendo ali? Tem uma fita de LED. Então, todos aqueles pontinhos amarelinhos, mais ou menos amarelinhos, né, que você está vendo ali, eles são de LED.
precisamos aí fazer esse aprofundamento para saber o que é um LED. Deixa eu desligar aqui por uma segurança, é claro, daqui do professor, né? Não queremos tomar choque, nem... Enfim. Bom, essa é a primeira parte da aula, já fizemos o nosso teste, já tem ganho, tem coisa que você precisa pesquisar e correndo, olha só, por quê? Tem unidade elétrica, a gente está com foco na eficiência energética, precisa medir eficiência, precisa ter boa ideia para o nosso projeto. É isso daí. E a gente não consegue pensar em projeto sem pensar num problema. O problema, não sei se você está percebendo que a gente está trazendo aqui, é a iluminação. Sabe que a gente tem uma dependência de iluminação entre tantas outras coisas que a tecnologia nos trouxe e que não dá para a gente voltar atrás, né? É a energia elétrica transformada em energia luminosa, né? Então faz aquele resumão, anota aí então no seu diário de bordo, olha só, o que a gente falou aqui e os encaminhamentos de pesquisa que você fez por o quê? Autoria própria. Procura ali as fontes, discute aí com os seus grupos, discute aí com os seus colegas, com o seu professor, enfim, quais são as fontes que melhor podem trazer aí as informações mais coerentes. Não esquece, é sempre bom. E nessa parte de eletricidade e de energia, eu recomendo fortemente que a gente pelo menos tenha algumas fontes em outras línguas, né? E, se possível, a gente conseguir ler alguns artigos científicos de pesquisas de universidades a respeito da energia, que também com o auxílio do professor, ou você mesmo com a internet, aí você é capaz de fazê-lo. Destaque na tela, olha só, esse daí vai para o seu diário de bordo, ó. Você tem aí a lâmpada, que a gente já destacou aqui que são mais eficientes, poxa, não é verdade? Olha só, você tem ali à esquerda a lâmpada fluorescente compacta, mostrei aqui para você o funcionamento, que realmente ela é mais eficiente, e mostrei para você também a lâmpada de LED, que tem esse invólucro, é a mais simpática, né? é a mais econômica, mais eficiente, tem um probleminha que passa justamente pelo funcionamento de LED, né? Que não é por aquecimento, por isso é muito mais eficiente, ele precisa de um funcionamento de alta tecnologia que envolve inclusive semicondutores, né? A gente precisa aprofundar isso também, mas antes não adianta eu aprofundar nisso se a gente não tiver aí feito uma pesquisa anterior, ter uma ideia do que o Magno vai falar, assim como também as questões que eu falei para você sobre a corrente elétrica, unidade ampere, ou sobre a voltagem, a DDP, unidade volt. É preciso que você tenha isso anotado aí no seu diário de bordo, mas que você também tenha um glossário com o que acontece para eu ligar uma lâmpada ou eu submeter uma coisa a uma corrente elétrica, de onde vem a corrente elétrica, qual é a unidade, quais são as subunidades, quais são os múltiplos, onde isso entra no meu cálculo, quais são as fórmulas. Você tem que ter um glossário para poder se orientar a poder fazer isso daí, porque daqui a pouco a gente está iluminando aí até um grande projeto, um grande protótipo, e é preciso que você saiba do que a gente está falando, né? Então tem muito trabalho, tem muita pesquisa para fazer. Como funciona então? Essas duas lâmpadas já é uma das temáticas que a gente vai hoje selecionar para o seu diário de bordo. Como funciona? Pode colocar na tela mais uma vez, olha só. Lâmpada compacta e lâmpada fluorescente compacta e lâmpada de LED. Agora eu queria chamar a sua atenção também para um outro... a gente já falou sobre um componente aqui e eu queria falar sobre um outro, chamado capacitor. Você já ouviu falar? O capacitor, ele também para funcionar, está aparecendo na tela aí para você, é claro que precisa também das suas pesquisas e tudo mais para dar aquela mãozinha. O capacitor, ele precisa, também embaixo ali escrito VA e VB, ele precisa estar ligado a uma fonte energética, pode ser uma pilha. Mas aí o que vai acontecer no capacitor? Professor, não conheço, nunca vi. Tá legal, eu trouxe uma aqui para mostrar para você. Vamos ver se a gente consegue, com um esforço grande, enxergar, porque ele é bem pequenininho, está dentro inclusive... Ó, primeiro você vai ver aqui o capacitor, eu vou mostrar para você, acho que para cá fica melhor. Ó, esse aqui é o capacitor, tá vendo? Legal, né? Aí segura aí, eu vou pegar o outro, olha só, esse aqui é menorzinho ainda. Ó, ele é um componente eletrônico também, ó, pequeno, né? Ó,
bem pequenininho mesmo. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, segredo aqui para nós, componente curricular eficiência energética. Olha só, nesta lâmpada aqui, que é a lâmpada fluorescente compacta, também conhecida como lâmpada eletrônica, se você pegar o corpo dela aqui, ó, esse soquete aqui, se você pegar o corpo dela aqui, ó, e perceber com bastante cuidado, você vai ver que tem uma ranhura aqui, uma separação. Dá para ver pela câmera? Olha só. Tem uma separação aqui, tá vendo? Nesse corpo aqui, ó, ligado ao soquete, se você abrir, não estou falando para você abrir, estou falando que se você abrir, vou até ver se eu consigo trazer uma com essa parte destacada. Você vai ver que aqui tem vários componentes, entre eles o capacitor, que é isso que eu acabei de mostrar para você. Desse tamanhinho aí, pequenininho. O que faz o capacitor? Roda na tela de novo, olha lá. Quando a gente submete o capacitor, que é formado basicamente por duas placas metálicas, separadas ali por um material quase isolante, ruim como condutor elétrico, que não é de metal, pode ser lã de vidro, pode ser algodão, pode ser tecido, alguma coisa ali de elétrica, que precisa de uma tensão elétrica X, um valor muito específico para ela poder fazer alguma coisa, na verdade para alguma carga poder se percorrer o espaço ali entre esse dielétrico, coisa que eu só vou conseguir de uma placa para outra, ligando isso numa corrente elétrica, submetendo aí uma corrente elétrica. Quando chegar uma carga específica, o que vai acontecer? Aí tem uma animação aí, ó. As cargas elétricas elas vão se acumulando numa placa metálica do capacitor. Quando chega uma certa quantidade, ela descarrega e é então liberada para o circuito. Você chega ali, ainda não, porque essa carga é pequena. Aí a hora que eu tenho a carga completa, eu consigo, olha só, quando eu tenho a carga completa, eu consigo liberar essa carga então para o circuito. Ele funciona como um organizador de corrente elétrica, certo? Então eu tenho ali as cargas chegando, quando chega uma carga X, uma carga calculada, perfeita, que protege o meu circuito, faz ele funcionar corretamente. Então, o descarregamento dessa carga, de uma vez só, num fluxo de corrente elétrica, que vai então para o circuito. Né? Só lembrando que essa aula, você pode, se você perder, se você perder alguma explicação, você pode retornar e olhar no repositório, que ela vai ficar gravada para você assistir quantas vezes precisar. Fique por dentro, para as transformações de energia elétrica ocorrem em nossos eletrodomésticos, vários, são necessários condutores elétricos, a gente já falou, dispositivos elétricos que a gente já destacou aqui, resistores que transformam a energia elétrica em calor e os capacitores elétricos que eu acabei de mostrar, que transformam, ou melhor, que acumulam a carga elétrica para depois liberar. Também é importante que você, ou que a gente tenha, né, como destaque, olha a simbologia aqui do resistor. Né? Isso aí é antigo, mas às vezes aparece em alguns circuitos elétricos. O mais convencional e o que a gente tem usado com mais frequência é essa simbologia aqui, também que você encontra em circuitos elétricos. O resistor, ele tem uma unidade elétrica ohm, que o símbolo é assim, ó. Lembrou agora? Resistor elétrico. Certo? O capacitor, o símbolo dele é assim, né? Você tem aqui um fio condutor, ele tem dois tracinhos do mesmo tamanho e é representado desta forma, né? O capacitor, a unidade é em farad. Que o símbolo é F mesmo, mas difícil de você encontrar um capacitor com 1 farad. Geralmente eles são de subunidades, de microfarad e assim por diante. E esse aqui é o que eu daria um destaque especial, olha, é a simbologia do gerador, né? Ele remete aí a DDP,
P, diferença de potencial elétrico, e a unidade é volt. Dá até para você destacar aqui, ó, que a simbologia do gerador é de um traço mais grosso e um mais fininho. Tem aqui um símbolo positivo e negativo, e geralmente vem marcado aqui quanto é o valor da força eletromotriz. É uma designação própria de geradores que vai estar em volts, que corresponde, no mais das vezes, a DDP. Pertinho do gerador nos circuitos elétricos. Daqui a pouco a gente vai estar desenhando o circuito elétrico, é preciso que você anote tudo isso, é preciso que você pesquise tudo isso, é preciso que você se aprofunde em tudo isso, e por isso as reuniões que você faz, os encontros que você deve fazer aí na sua escola, com o seu grupo, com o seu professor, com o pessoal, com a galera aí que também está desenvolvendo o projeto Casa Sustentável, é essencial. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o circuito elétrico, né? Aprofundando aí os conceitos de física aqui com o professor Magno. Bom, voltando à energia, à eficiência energética, né, que a gente tinha falado na aula passada, a gente destaca então que enquanto a lâmpada incandescente corresponde lá nos cálculos que nós fizemos, cerca de 5%, nós temos aí a lâmpada fluorescente que trabalha com uma eficiência de 20%, né, e aí algumas, inclusive, fontes, né, de energia, algumas fontes energéticas, olha só, fornalha a gás, termoelétrica a carvão, usina nuclear, célula solar. Eu daria um destaque, já que a gente está falando de eficiência energética, que a gente também já começasse a pensar como é que a gente vai obter energia para o nosso projeto, ou se a energia é que, de repente, representa aí o meu problema. A gente sempre tem como um expoente máximo aí as pesquisas relacionadas, e eu preparei uma aula especial para você a respeito aí da célula solar, a célula fotovoltaica, que trabalha com efeito fotovoltaico, que é muito bacana, é um aprofundamento aí que também vai valer muito a pena você fazer a pesquisa para poder se aprofundar quando eu trouxer aqui na aula, que não vai demorar muito tempo não, a gente está quase chegando nela. Hoje, a gente vai fazer um tipo de uma brincadeira aqui, e eu vou te orientar também a como é que você vai se planejar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Além de todas essas atividades que eu passei para você, essas pesquisas, essas anotações, essas discussões que devem ocorrer, a gente tem ainda mais coisa. A gente tem um aplicativo, na verdade é um simulador, que eu já vou passar para você já as indicações de como acessá-lo, mas é facinho, é fácil de tudo, onde você já deve inclusive conhecer, se você digitar aí, simulador PET, PHET, você vai acabar caindo numa tela, vou passar para você daqui a pouco aí o link, numa tela em que você tem várias opções, uma delas é formas de energia e transformações, que tem duas opções. Você tem a opção de introdução, que é essa daqui, ó, e tem a opção sistemas. O que você vai fazer? Você vai clicar em sistemas. Clicando em sistemas, o que você vai ter? Você vai ter vários tipos, ou pode voltar aqui para mim um minutinho, olha só. Você vai ter vários tipos de simulações em que você pode, por exemplo, acender uma dessas lâmpadas incandescentes que a gente vem conversando aqui, que a gente sabe que tem uma eficiência muito baixa. Mas aqui, ó, nesse ponto, você tem aqui como mudar o tipo de lâmpada para a lâmpada que a gente também mostrou para você hoje, que é essa aqui, ó, que é a lâmpada compacta, né? A lâmpada eletrônica. Então você pode fazer um teste assim. Você pode pegar e entrar nesse simulador e entrar com a bicicleta
aumentar aqui a velocidade da bicicleta, ó, aumentar aqui a velocidade da bicicleta com esse sisteminha. Ele vai pedalar aqui com mais velocidade e tal. O ciclista, ele está ligado com um sistema aqui de gerar energia, por energia mecânica. Ele vai ter uma transformação aqui nessa roda, neste gerador, onde ocorre a transformação da energia mecânica em energia magnética e depois em elétrica. Essa energia elétrica gerada vai então se transformar aqui na lâmpada em energia, no caso desta aqui, térmica e depois luz. Olha um esqueminha bacana aí para a gente de transformação de energia de sequência que dá para você seguir com a bicicleta. Aqui tem uma queda d'água também. Eu preparei, acho que para você ter uma ideia aí desse simulador, eu vou deixar aí para você depois, olha só. Combinação com a lâmpada aqui, ó, compacta, tá vendo? Ó? Olha lá que legal, né? A gente tem como fonte também esse de queda d'água, a água vai caindo aqui, ó. Ela vai caindo aqui e girando também esse sistema para ligar tanto a lâmpada compacta quanto a lâmpada que você vai escolher aqui. Aí você vai experimentando as várias combinações. Tem que testar as várias combinações, tá bom? E tem, inclusive, dentro dessas combinações, nós temos aqui uma chaleira que vai usar. Já vou dar aquela dica para você básica, ó. Aqui, você está vendo o que está acontecendo aqui? Ó? O que é? Calor, né? Calor, ó. Calor é uma forma de energia. E aí, essa energia na forma de calor se transformou em quê? Se transformou em energia térmica dentro da chaleira, né? E aí, por meio da energia térmica, o que acontece? Eu tenho aqui uma transformação da energia mecânica de novo aqui nessa roda que vai girar e também vamos novamente transformar isso daqui em energia luminosa. Só que o que acontece? Acontece que a energia luminosa dessa lâmpada aqui, ó, é diferente da lâmpada que eu mostrei lá, que era incandescente. Olha, tem bastante coisa que dá para você fazer nesse simulador. Dá, inclusive, para a gente mudar aqui o sistema, ao invés dessa roda, a gente, inclusive, escolher aqui uma célula solar, é isso mesmo, e fazer aí os nossos testes, fazer aí as nossas experimentações. Então, nós vamos testar aí para a próxima aula várias combinações e ver qual que a gente consegue aí ter maior eficiência. Vamos anotar então a lição de casa, olha só. Partindo das observações desta aula, ou se for possível, aí, se estiver dentro das suas possibilidades aí de acesso à internet, faça uso do simulador FET, ó, na sua escola e busque as respostas às questões, pelo menos a essas duas questões aqui que eu vou assinalar como A e B. Vou ler para você. Olha só. Qual é a combinação que proporciona uma transformação de energia mais eficiente? E depois, em qual situação o gerador não consegue fazer a transformação de energia necessária para que determinado aparelho escolhido funcione? No caso ali, as nossas lâmpadas. Tentando responder isso daí, você se prepara então para a nossa próxima aula. Olha, não vai esquecer também aí de avaliar a nossa aula, vai aparecer aí o QR Code para você no finalzinho dela. Você diz aí o que você achou. A gente tem aí nos slides que vão ficar disponíveis para você o link para você acessar o simulador FET que eu passei para vocês. É tranquilo, é fácil, é grátis, é só você clicar lá, você já vai encontrar sistemas, vai clicar ali e vai fazer essa tarefa super legal aí para responder e se preparar para a nossa conversa da próxima vez. Até lá!